Eu diria, sem grande medo de ser refutado, que é nas alturas de crise que mais necessário se torna comunicar. E comunicar bem. É importantíssimo informar, porque uma comunidade bem informada está melhor preparada para responder com sucesso aos desafios que se lhe colocam. É importante educar para dar às pessoas as ferramentas para lidarem da melhor forma possível com a situação. E é fundamental tranquilizar, porque o pânico pode agravar imensas dificuldades e pode até gerar dificuldades que não existiriam não for esse mesmo pânico. Aliás, muitas vezes, o que provoca o pânico não são as más notícias per si, são as mensagens erradas ou contraditórias das autoridades. Mas a verdade é que já dizia Frei Tomás, olha para o que ele diz, mas não olhes para o que ele faz. E eu tenho descurado um bocadinho este canal de comunicação. As solicitações vão sendo tantas, da parte das entidades de saúde, municipais, policiais e da população em geral, que preparar mais uma crónica vai ficando eternamente adiado. Feito que está o meia-culpa, espero estar perdoado. E vamos então a isso. Há várias coisas de que gostaria de falar, mas como ao tempo não dá para tudo, uma pessoa tem de estabelecer prioridades. E parece-me particularmente importante, atualmente, falar sobre aquilo que tem sido a relação entre as autoridades centrais, entenda-se, a Ministra da Saúde e a Direção-Geral da Saúde, e as autoridades locais, concretamente, as unidades de saúde pública e os delegados de saúde locais. Parece-me importante porque desta relação pode depender, em grande medida, o sucesso da nossa luta contra a Covid-19. O sistema português das autoridades de saúde está, na minha opinião, bem desenhado. A lei estabelece 3 níveis de exercício de funções: o nível nacional, o nível regional e o nível local. Isto porquê? Porque é entendido que há coisas que têm de ser iguais para todos e, portanto, são definidas a nível nacional. Há coisas que são mais específicas de uma região ou de outra e, portanto, são da competência das autoridades regionais. E há coisas que são tão específicas ou representam fenómenos tão localizados que precisam de uma ação de proximidade por parte de delegados de saúde sediados a nível local. Parece-me equilibrado. Da mesma forma, estes 3 níveis funcionam em consonância uns com os outros. As autoridades de saúde nacionais produzem normas e orientações, que as autoridades regionais adaptam e expandem para as suas regiões, e as autoridades de saúde locais aplicam-nas da forma que entendem mais adequada à sua realidade local. Além disso, existe controle de umas autoridades por parte das outras. Das decisões das autoridades de saúde locais e regionais, cabe recurso para a Autoridade de Saúde Nacional. E esta, por sua vez, depende diretamente da Ministra da Saúde. As autoridades de saúde não andam, portanto, em roda livre, nem agem a seu bel prazer. No entanto, no final do mês passado, um parecer da Provedoria de Justiça veio mudar este estado de coisas. Basicamente, a provedora disse que considerava que estabelecer uma quarentena obrigatória de 14 dias para as pessoas que viajassem de áreas com transmissão comunitária ativa de Covid-19 para áreas livres ou quase livres de Covid-19 era desproporcionado e desnecessário. Eu discordo em absoluto, mas reconheço que a senhora provedora está no seu direito de não só ser dessa opinião, mas também de a manifestar em sede própria. Porém, se pensarmos em como o sistema das autoridades de saúde está montado, então seria de esperar que o parecer da Provedora de Justiça seguisse a tramitação prevista na lei para os recursos hierárquicos das decisões das autoridades de saúde. Ou seja, as autoridades de saúde locais e regionais, contra as quais se pronunciou a Provedora de Justiça, deveriam ter sido ouvidas antes de que a Diretora-Geral da Saúde emitisse a sua decisão final. Nada disso aconteceu. As autoridades de saúde regionais e locais não foram tidas nem achadas e viram-se confrontadas, de surpresa, com 2 decisões, uma da Ministra e outra da Diretora-Geral da Saúde. A Diretora-Geral revogou as quarentenas que tinham sido determinadas pelas autoridades de saúde locais e regionais, e a Ministra da Saúde criou um mecanismo de visto prévio para a imposição futura de medidas semelhantes que, na prática, bloqueia o normal funcionamento das autoridades de saúde. Ou seja, quando mais precisávamos de descentralização, passamos de um modelo bem estruturado, em que diferentes níveis de ação das autoridades de saúde respondem a problemas de diferente magnitude e abrangência, para um modelo centralizado, em que Lisboa decide tudo o que pode e não pode ser feito, como se o país não fosse heterogéneo, como se o número de casos fosse igual em todo o território, como se o número de idosos em risco fosse igual em todo o território, e como se as soluções que funcionam num sítio tivessem de, por magia, funcionar em todos os sítios da mesma maneira. Mais,
A Ministra da Saúde passou um atestado de absoluta incompetência a todas as autoridades de saúde. De repente, apesar dos nossos 11 anos de formação, sem contar a escola até o secundário, e sabe-se lá mais quantos anos de experiência profissional a lidar com outras situações de surto, situações menos intensas do que esta, é certo, mas que requerem a aplicação de ferramentas de combate semelhantes. De repente, somos todos incapazes de tomar uma decisão sozinhos e temos de ir pedir autorização à Sra. Ministra, que nem profissional de saúde é. Cometemos erros? Todos cometemos. Alguns de nós estarão aquém do que seria desejável em termos de competência e preparação. Admito que sim. Mas então, separemos o trigo do joio. Peçamos responsabilidades e deixemos o sistema funcionar. Não vamos agora assumir que somos todos burros até prova em contrário.